Jamil estava explicando para a gente todo o processo de deportação desse primeiro avião que está chegando, ainda é resultado dos acordos feitos no governo Joe Biden, mas que existe no governo Trump, e ele está usando de toda uma propaganda em cima disso, a divulgação do número de deportados, imagem dos aviões saindo com os deportados, para dizer que está dando segurança para o país. Ele achou uma espécie de vilão, né? E o Jamil estava mencionando o quanto nós latino-americanos estamos sendo vilanizados, né, dentro dos Estados Unidos. E o Jamil está numa missão especial ali, ele está em Piedras Negras, no México, e nesse momento ele está exatamente na fronteira. Conta, Jamil. Nós estamos exatamente na fronteira. Piedras Negras é uma espécie de epicentro do fluxo migratório, das caravanas que vêm de toda a América Latina, chegam até aqui e aí tentam cruzar justamente para o território americano. Ali já é o território americano absolutamente militarizado, talvez da câmera aqui do celular não consiga ser visto de uma forma correta, mas ali do outro lado já é o território americano absolutamente com soldados. Não tem um muro, né? O muro fica em outro lugar, mas é absolutamente algo controlado. Então, o que acontece é que justamente essas imagens que você falou, esse processo de deportação, ele faz parte justamente da criação de um sentimento de criminalização da imigração. Mas todo país tem o direito e o dever de controlar sua fronteira, sem dúvida nenhuma. Todo país tem o direito e dever, sim, de garantir a segurança nas suas cidades, sem dúvida nenhuma. Mas o que existe hoje não é isso. O que existe hoje é uma criminalização, primeiro, da imigração e, acima de tudo, uma desumanização de qualquer estrangeiro, e aí latino-americano em especial. Mas isso não é um assunto brasileiro. Sim, é um assunto brasileiro, gente. Isso aí não é um assunto colombiano, venezuelano, hondurenho, é também um assunto brasileiro. Eu estou embaixo da única ponte, basicamente, que dá um acesso, vamos dizer assim, mais facilitado entre um lado, entre o México, eu passei várias vezes já por essa ponte, eu tenho visto, não há um problema. Agora, o que existe é, obviamente, uma tensão muito grande por parte do México por dois temas. O primeiro deles, Raquel, é o fato de que você aguarda-se aqui no México uma leva muito grande de deportados, que obviamente vão acabar caindo aqui no território mexicano, e o México vai ter de lidar com eles todos. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, justamente, esse grupo, ou essas caravanas que chegam até o México, que agora não podem continuar mais a viagem. Então, ao não continuar mais a viagem, acabam ficando aqui em Piedras Negras, que é um dos epicentros. Não é o único, tem El Paso, tem tantos outros lugares, mas esse é uma das, vamos dizer assim, das principais rotas. É uma história que eu insisto, olhando para a vítima, que essas pessoas são vítimas, obviamente, são vítimas da pobreza na América Latina, são vítimas da insegurança na América Latina e também são vítimas agora dessa narrativa de ódio contra o estrangeiro. Essa fronteira, só um detalhe muito curioso, Raquel, porque me falaram, olha, parece que essa fronteira sempre foi aqui, né? Isso aqui parece uma coisa absolutamente natural, que a fronteira dos Estados Unidos é nesse ponto aqui entre o México e o Texas, ali do outro lado. Pois bem, não era assim há 150 anos. Há 150 anos, a fronteira entre o México e os Estados Unidos sequer passava por aqui. Então, fronteiras, elas não são naturais. Fronteiras são sempre atos políticos. Então, a gente precisa entender justamente dessa forma isso tudo que está acontecendo neste momento. Léo, como é que você está avaliando os primeiros passos dessa política que o Jamil definiu como uma política de ódio ao imigrante? Boa tarde, Jamil, né? Claramente está frio aí na fronteira norte do México, né? O Jamil está encapotado. Oi? Sol e frio, né? Sol e frio. O Trump claramente ele está adotando aquela cartilha, né, do que é adotada por uma série de governos de extrema direita, né, como o Jamil bem colocou, de culpar o outro, de culpar o migrante, né, pelos problemas internos. É uma cartilha fácil. É uma cartilha simples, adota-se, né? Culpa-se o outro, culpa-se o diferente, culpa-se aquela pessoa que fala uma outra língua, que tem um outro costume, que tem uma outra nacionalidade, que foi procurar uma vida melhor no território. Não raro, inclusive são migrantes de áreas
que acabaram tendo que abandonar suas casas, seja porque foram vítimas de guerras, seja porque foram vítimas de superexploração por conta de empresas do país, que depois elas acabam buscando refúgio. Não estou falando que é o padrão que é sempre o país, mas isso não é novidade. A quantidade de pessoas que acabam saindo de suas casas, que acabam saindo de suas regiões, porque foram expulsas de suas terras, porque tiveram suas terras contaminadas, porque teve uma guerra, né? E que lá, se você for puxando o novelo de lã, você vai encontrar responsabilidade direta e indireta, muitas vezes, dos países países ou regiões que estão recebendo esses migrantes. De qualquer maneira, você tem, no final das contas, uma política que, para o Trump, é uma política. No geral, essa política da extrema-direita ela acaba tendo uma função diversionista muito grande. Ela acaba fugindo dos problemas reais. Vamos ser sinceros, os problemas reais dos Estados Unidos não é a migração estrangeira, né? O problema real dos Estados Unidos é, sistema de saúde que não existe. Você não tem um sistema de saúde público, você tem uma crise de saúde nos Estados Unidos, né? Você tem uma crise de moradia nos Estados Unidos, as pessoas tendo casas tomadas ou não conseguindo pagar aluguel e morando na rua, né? Você tem inflação alta mexendo com a vida das pessoas, né? Por mais que ela tenha tido mais controlado agora, os preços ainda estão altos, né? Não é o migrante. Inclusive, e isso tá todo mundo careca de falar, se você retirar o migrante indocumentado, aquele que não tem documentos, né, de migração legais, se você tirá-los do sistema produtivo norte-americano, o sistema produtivo norte-americano entra em colapso, né? Eles tocam muitas vezes atividades que o americano médio, mesmo o americano mais pobre, não quer tocar. São atividades que são rejeitadas por essas outras pessoas. Isso sem contar que você vai pegar a agricultura em determinadas áreas importantes, como na Flórida ou alguns cinturões de produção, que são migrantes indocumentados também. Eles são fundamentais para a economia dos Estados Unidos. Né? Eles contribuem com o crescimento e a riqueza dos Estados Unidos. Eles deveriam estar sendo o quê? Alvo de um processo de regularização para poderem fazer parte da cidadania. Eles querem pagar impostos. Eles pagam impostos, inclusive, através do consumo. O que acontece, contudo, é que eles são muito úteis para essa política de encontrar um inimigo e apontar para esse inimigo e Léo, fugir dos policiais. um rapidíssimo intervalo aqui no All News. É um minutinho só e eu volto já já. Querido, só para você fechar o seu raciocínio aqui no YouTube, enquanto a gente tem esse um minutinho e depois eu passo para a Carla, que eu acho que o comentário que eu vou pedir para ela é mais longo. O Trump parece ignorar que ele tem uma inflação alta, né? Como é que ele retira gente do mercado de trabalho? Para mim, eu pensei que era pro Jamil. Não, é super interessante esse processo todo, porque se o Trump retirar a quantidade de imigrantes indocumentados que ele está prometendo tirar, você vai ter, inclusive, uma quebra na produção de alimentos nos Estados Unidos. Você vai ter uma quebra em vários setores. Isso significa aumento do preço de vida, do custo de vida nos Estados Unidos. E, sim, a deportação em massa vai custar bilhões, como o Jamil muitas vezes já falou, e vai custar bilhões nos cofres públicos para deportação e vai custar bilhões no custo de vida também.